O capítulo 10 Razões Egoístas para Não Ser um Babaca. Ícone internacional da compaixão marchou para dentro da sala e declarou que precisava se aliviar. Primeiro dever, disse Sua Santidade, o Dalai Lama, enquanto se dirigia apressadamente ao banheiro. Ele parecia animado, mas não estava, como décadas de publicidade positiva constante poderiam nos levar a imaginar, alegrinho. Além disso, os membros de sua comitiva eram uniformemente sisudos e não davam um sorriso. Cheguei para essa entrevista de mau humor. A maioria dos meus amigos no mundo da meditação reverenciava o Dalai Lama, mas para mim ele representava a parte do budismo que menos me agradava. O que eu gostava no Dharma era seu empirismo rigoroso e a aceitação inabalável das verdades mais duras. Ali, no entanto, estava um cara vestido com uma túnica, consagrado aos 2 anos de idade porque alguns monges alegaram ter visto sinais no céu perto da casa dele. Décadas depois, esse homem tornou-se amigo de celebridades, escreve para Vogue e aparece em comerciais da Apple. Depois que Sua Santidade esvaziou a bexiga, começamos a entrevista. Minha primeira pergunta foi sobre o fato de ele apoiar as pesquisas científicas sobre meditação. E se os cientistas descobrirem algo que contradiga a sua fé? Isso não é um risco? Não, não é. Se um cientista provar a não existência de algo em que acreditamos, então temos que aceitar isso. Então, se os cientistas descobrirem algo que contradiga suas crenças, isso irá mudar suas crenças. Ah, sim, sim. Boa resposta. Mas pensei comigo mesmo se essa política se aplicaria à crença na reencarnação. Se os cientistas provassem que ele não era a reencarnação do Dalai Lama anterior, isso acabaria com todo o seu poder religioso e político. A próxima pergunta foi para testá-lo. A mente do senhor está sempre tranquila? Não, não, não. Às vezes fico bem irritado. É mesmo? Claro. Alguém que nunca perde a cabeça deve ter vindo de outro planeta, disse ele, apontando para o céu e dando uma gargalhada, os olhos brilhando por trás dos óculos de lentes grossas. Então, se alguém disser eu nunca fico furioso, o senhor não acreditaria nessa pessoa? Não. Algumas pessoas dizem que isso é uma espécie de poder milagroso. Eu não acredito nisso. Em poucos minutos, ele havia demonstrado ser mais razoável que Eckhart Tolle ou Deepak Chopra. Sentado ali, eu me dei conta de que o Dalai Lama era mais uma pessoa que eu havia julgado de forma prematura e injusta. Afinal, mesmo acreditando num programa metafísico que não me convence, o Dalai Lama teve um papel fundamental no incentivo às pesquisas científicas sobre meditação, oferecendo tanto inspiração quanto ajuda financeira. Acima de tudo, ele havia respondido à invasão chinesa do Tibete com insistentes mensagens de perdão e não violência. No decorrer da entrevista, minha postura, tanto interior quanto exterior, mudou. Não é que eu sentisse meu coração bater mais forte, mas passei a me inclinar para frente na cadeira, com uma expressão meio extasiada. Ao fim de conversa, ele disse algo que transformou o meu ponto de vista sobre a compaixão. Tem uma citação do senhor de que gosto muito, falei, mencionando um post que ele havia publicado no Twitter. A maior parte dos problemas, preocupações e tristezas de uma pessoa vem do amor por si mesmo e do egocentrismo. Mas será que não precisamos ser um pouco autocentrados para termos sucesso na vida? Amar a si mesmo é natural. Sem isso, os seres humanos se tornam robôs, sem sentimento. Mas desenvolver uma preocupação verdadeira com o bem-estar dos outros é um benefício imenso para a própria pessoa. Uma luz se acendeu na minha cabeça. O senhor está dizendo que ter compaixão também pode funcionar em causa própria? Sim. A prática da compaixão acaba sendo um benefício para você mesmo. Então normalmente eu digo, nós somos todos egoístas, mas seja um egoísta sábio em vez de um egoísta idiota. Essa era uma abordagem totalmente nova para mim. Não seja bonzinho apenas para ser bonzinho, ele estava dizendo. Faça isso para seu próprio benefício. Associada a essa ideia, a coisa da compaixão de repente se tornou algo com que eu podia me identificar, talvez até pudesse colocar em prática.
Ao fim da entrevista, o Dalai Lama colocou um xale branco de cetim em volta do meu pescoço e me deu uma bênção. Enquanto minha equipe guardava os equipamentos e se preparava para deixar o local, ele me chamou e sugeriu que eu lesse o livro favorito dele, escrito por um sábio da antiguidade chamado Shantideva. Na verdade, não consegui terminar de ler o livro, mas aquela noção de ser uma pessoa boa por razões egoístas, isso eu guardei para mim. Havia estudos científicos de ponta dando sustentação ao argumento do Dalai Lama de que tentar não ser um babaca faz bem à própria pessoa, e não apenas aos outros. Na Universidade Emory estavam realizando uma pesquisa com pessoas comuns que haviam passado por um breve curso sobre meditação para compaixão. Essas pessoas eram colocadas em situações estressantes em laboratório, incluindo ter uma câmera de TV apontada para elas. Os cientistas descobriram que o cérebro dos meditadores produzia doses significantemente menores de cortisol, o hormônio do estresse. Ou seja, a prática da compaixão também parecia estar ajudando o corpo a lidar melhor com o estresse. Isso tinha consequências importantes, pois a produção excessiva de cortisol contribui para causar doenças cardíacas, diabetes, demência em idosos, câncer e depressão. E nem era preciso meditar para obter os benefícios da compaixão. Imagens de ressonância magnética do cérebro mostraram que atos de bondade causavam reações mais semelhantes a atos prazerosos, como comer chocolate, do que a atos rotineiros, como cumprir uma obrigação. Os mesmos centros de prazer eram iluminados quando a pessoa recebia um presente quando doava algo para a caridade. Neurocientistas se referiam a isso como o efeito brilho caloroso do altruísmo. Pesquisas também revelaram que as pessoas mais variadas, de idosos a alcoólatras e a pacientes de AIDS, viam sua saúde melhorar quando trabalhavam como voluntárias em ações beneficentes. De forma geral, aquelas que sentem mais compaixão tendem a ser mais saudáveis, mais felizes, mais populares e mais bem-sucedidas. Para convencer gente como eu, que não transbordava naturalmente de bondade amorosa, havia evidências de que meditar para a compaixão pode nos tornar mais bondosos. A equipe do cientista Richard Davidson, um dos maiores expoentes nessa área de pesquisa, realizou estudos que mostraram como as pessoas que aprenderam a meditar para a compaixão tiveram aumento de atividade cerebral nas áreas associadas à empatia e compreensão. Meu estudo favorito pediu às pessoas que usassem um gravador durante vários dias para registrar suas conversas com os outros. Ao final do período, os meditadores demonstraram mais empatia, passaram mais tempo com outras pessoas, riram mais e usaram menos a palavra eu. A pesquisa sobre compaixão era parte de uma grande mudança de perspectiva da psicologia moderna. Durante décadas, os cientistas se concentraram em catalogar patologias, mas agora estavam voltando sua atenção para emoções positivas, como felicidade e generosidade. Essas pesquisas contribuíram para uma nova visão da própria natureza humana, afastando-se do paradigma dominante focado no lado escuro de Darwin, ou seja, a sobrevivência dos mais fortes. Na visão antiga, o ser humano era totalmente egoísta e a moralidade era apenas uma fina camada de verniz. Já a nova visão leva em consideração um ramo do pensamento darwiniano há muito tempo sem receber a devida atenção. Ele observou que tribos onde os membros cooperavam entre si e se sacrificavam uns pelos outros geralmente eram mais vitoriosas em relação a outras tribos. Aparentemente, a natureza recompensava ambos, os mais fortes e os mais bondosos. Eu tinha uma preocupação. Que valor adaptativo a compaixão teria em áreas profissionais competitivas, como o telejornalismo? Além disso, não gostava muito da meditação meta, que me parecia artificial. Mas desejava esses benefícios. Então, com um certo receio, adicionei mais um estudo paralelo ao experimento científico que estava conduzindo em mim mesmo. Para um budista tradicional, minha abordagem da meditação parecia estar de trás para frente. Em seu tempo, Buda primeiro dava lições de generosidade e moral antes de apresentar instruções de meditação a seus seguidores. Isso tinha uma lógica. É difícil a pessoa se concentrar quando está se remoendo de remorso por ter sido ruim com alguém, ou quando está fazendo malabarismos mentais para tornar verossímeis as mentiras que conta para os outros. Buda compilou uma lista dos 11 benefícios da prática de meta,
prometendo que a pessoa dormiria melhor, que seu rosto ficaria radiante, que as pessoas e os animais iriam amá-la, que seres celestiais iriam protegê-la e que ela renasceria numa esfera de existência mais feliz. Como sempre, a lista perdia impacto para mim ao resvalar para o sobrenatural. Os fundamentos intelectuais da prática, por outro lado, eram fascinantes. Todos temos uma sensação de ser separados do mundo, observando a vida por detrás de nosso pequeno ser, competindo com outros seres isolados. Mas como podemos estar separados do mundo que nos criou? Do pó ao pó não é apenas algo que se diz nos funerais, essa é a verdade. É tão impossível alguém se desconectar do universo e de seus habitantes quanto é impossível uma onda se desprender do oceano. Eu não podia me imaginar derrotando esse sentimento profundo de separação, mas o esforço parecia valer a pena. Cerca de 2 vezes por semana, comecei a adicionar a meta à minha prática diária. De acordo com as instruções de Spring durante o retiro, eu tinha que passar os primeiros 5 ou 10 minutos das minhas sessões visualizando e mandando boas vibrações para eu mesmo, um benfeitor, Matt, Mark ou meus pais, um amigo querido, meu gato favorito, Steve, uma pessoa neutra, o porteiro do prédio, uma pessoa difícil. Essa categoria não era difícil de preencher, e depois disso todos os seres viventes. Eu fazia um tour pelo planeta no estilo de um documentário da National Geographic. No retiro, Spring havia nos aconselhado a não incluir ninguém por quem nos sentíssemos atraídos, mas resolvi adicionar Bianca, criando uma categoria especial só para ela. Digamos que não adorei o processo de tentar cultivar sentimentalismo. Nunca mais fui capaz de chegar nem perto da catarse chorosa que tive no retiro, mas, como os livros budistas me asseguravam, o objetivo não era fazer sentimentos específicos surgirem ao meu comando, o importante era simplesmente tentar. A própria tentativa já era uma forma de fortalecer o músculo da compaixão da mesma forma que a meditação regular fortalece o músculo da contemplação. Não posso afirmar se o que aconteceu a seguir foi puramente resultado de praticar meta. Pode ter havido outros fatores, como os efeitos inevitáveis do amadurecimento, ou uma pressão sutil dos meus amigos da subcultura da meditação. Seja qual for a causa, meses depois de incluir a compaixão na minha prática, as coisas começaram a se transformar. Não é que eu tenha me tornado um santo de repente, ou que tenha passado a exibir uma extroversão 100% verdadeira. A mudança foi que ser uma pessoa boa, algo que antes era importante apenas de forma abstrata, tornou-se uma prioridade consciente e diária para mim. Instituí uma política de sempre olhar nos olhos da outra pessoa e sorrir ao falar com ela e acabei genuinamente gostando de fazer isso. Era como se estivesse me candidatando a prefeito. O fato de que meu dia a dia passou a incluir uma longa série de interações positivas me fazia sentir muito bem, e, além disso, aumentou minha popularidade. Reconhecer a humanidade básica das outras pessoas é uma forma incrivelmente eficaz de espantar o enxame de pensamentos egocêntricos que zumbem como abelhas voando em nossas cabeças. No trabalho, passei a me abster mais de sessões de queixumes e fofocas. Reclamação é o ruído de fundo das redações, assim como o aperto de mão secreto, aparelhos de fax apitando entre si ou cachorros cheirando os traseiros de outros. Embora não tenha abandonado completamente esse tipo de conversa, algumas discussões eram deliciosas demais para ignorar, eu fazia o melhor possível para evitar isso, sabendo que provavelmente iria querer me banhar em gel antisséptico depois. Vi as pessoas tendo ataques de fúria, como viajantes no aeroporto brigando com funcionários da segurança, e sentia compaixão por elas. Admito que às vezes tinha um breve surto de superioridade e a tentação de recomendar meditação a elas, mas também podia, ao estilo de Bill Clinton, sentir a dor delas, as toxinas correndo por suas veias. O Buda captou isso muito bem quando disse que a raiva, que podia ser tão sedutora inicialmente, tinha mel no topo, mas veneno na raiz. Não é que eu não me irritasse mais. Na verdade, quando você pratica atenção plena, acaba sentindo a irritação num nível mais profundo. No entanto, assim que você se liberta da ilusão de que as pessoas estão deliberadamente tentando prejudicá-lo, é mais fácil não se deixar dominar pela raiva. Como os budistas gostam de observar,
Todos querem a mesma coisa, felicidade, mas buscamos isso com diferentes níveis de habilidade. Se você passa 1 hora todo dia meditando e combatendo seu próprio ego, acaba se tornando mais tolerante com os outros. Admiti por fim que talvez o conceito de karma tivesse um fundo de verdade. Não há parte sobre as decisões que tomamos hoje afetarem vidas futuras. No meu entendimento, não havia nada mecanicista ou metafísico no conceito de karma. Roubar um banco ou trapacear num jogo não leva a pessoa a renascer como um lagarto. Em vez disso, karma significaria que suas ações têm consequências imediatas na mente, e ela não pode ser enganada. Comporte-se mal e sua mente se contrai. A grande bênção, e o grande inconveniente, de adquirir mais consciência e compaixão era que eu estava bem mais sensível às ramificações mentais até das menores transgressões, como matar um inseto ou jogar lixo na rua. Com o tempo, passei a sentir uma vontade cada vez maior de oferecer aos jovens mais inexperientes da emissora o tipo de conselho profissional que Peter Jennings e Diane Sawyer me deram. Descobri que aplicar a máxima do preço da segurança ao me preocupar com os desafios desses jovens era muito mais tranquilo que usá-lo para mim mesmo. Reconheço que havia muito interesse próprio em jogo nessa minha nova prática. Não deixar minha mente ser dominada pela negatividade dava mais espaço para outra coisa emergir. Vivenciei um fenômeno que ouvi Joseph Goldstein descrever uma vez, um círculo vicioso no qual níveis mais baixos de raiva e paranoia nos ajudam a tomar decisões melhores, o que, por sua vez, traria mais felicidade. Também havia benefícios egoístas demais para o gosto do Dalai Lama. Por exemplo, ser uma pessoa legal era uma ótima ferramenta de manipulação. Descobri que é bem simples conquistar as pessoas, especialmente em situações tensas, se você for capaz de se colocar na perspectiva delas e mostrar que entende o que sentem. E quando gostam de você, é bem mais provável que lhe façam favores. Era estranho ouvir agora os colegas se referindo a mim como um dos jornalistas mais fáceis da emissora. Era como se os meus velhos tempos tivessem sido apagados. Como se aquele eu que havia jogado papéis para cima num acesso de fúria tivesse sido esquecido. Minha nova política de compaixão esbarrou num grande desafio. Por um motivo que jamais vou compreender, o GMA me pediu que entrevistasse Paris Hilton sobre seu novo reality show e a prisão recente de um homem que a perseguia. Eu não sabia quase nada sobre ela, além do óbvio, a fortuna da família com a rede de hotéis, a voz infantil, o vídeo de sexo que vazou na internet, o recalque por causa da fama de sua ex-amiga Kim Kardashian. Quando cheguei à mansão de Hilton, aguardei enquanto a estrela se aprontava em seu quarto. A casa parecia um showroom de decoração, e não um lar. Em cada parede havia fotografias e pinturas com ela como modelo. Até as almofadas tinham a cara dela. Mas apreciei seu amor pelos animais, havia montes deles espalhados pela propriedade. 17 ao todo. Paris apareceu saltitante, vestindo um short preto elegante e uma blusa preta transparente. Havia algo nela que me deixou pouco à vontade. Talvez fosse porque eu não estava acostumado a entrevistar celebridades. Talvez porque ela me olhasse como se eu fosse insignificante. Talvez porque nosso trabalho fosse constantemente interrompido por gatos que passavam na frente da câmera. A entrevista começou razoavelmente bem. Conversamos sobre o programa dela na TV e o homem preso, conforme combinado. Descobri que, apesar de fazer o gênero tolinha para o público, ela administrava um negócio gigantesco com lojas em 39 países, vendendo desde bolsas até perfumes. Quando não estava diante das câmeras, seu tom de voz descia uma oitava. Depois de cobrir os tópicos necessários, decidi que era hora de abordar as questões difíceis. Você se preocupa com o fato de que as pessoas que seguiram seus passos, como Kim Kardashian, estão fazendo mais sucesso do que você agora? Enquanto eu fazia a pergunta, vi uma expressão no rosto dela que dizia onde ele quer chegar com isso. Mas ela apenas respondeu, confiante, não, de jeito nenhum. A audiência do seu programa está baixa. Isso deixa você chateada? Ainda mantendo a compostura, não. Aí vim com a pergunta mais dura.
Você às vezes se pergunta se o seu momento já passou? Ela parou, olhou para sua assessora de imprensa e riu com desdém. Então se levantou e encerrou a conversa. Em telejornalismo, um entrevistado sair furioso no meio da conversa é algo que as emissoras adoram. Mas nesse caso foi diferente. Hilton não arrancou o microfone da lapela quando se afastou gritando obscenidades. Eu sabia que, para o bem ou para o mal, aquele era um registro memorável. Ela e sua equipe também sabiam. O que se seguiu foi uma longa e tensa negociação. A assessora chegou a tentar, pelas minhas costas, convencer o cameraman a lhe entregar a fita da gravação, mas ele recusou. A própria Paris exigiu que não usássemos o material no programa. Ela não parecia entender que eu era um repórter, e não seu assistente. De fato, a decisão sobre levar ou não a entrevista ao ar não estava em minhas mãos. Ia depender dos meus editores. No voo de volta para casa, recebi um pedido dos produtores, que eu escrevesse 2 versões para a matéria, a versão segura e a opção nuclear. A escolhida foi a opção nuclear. Nas chamadas de abertura do programa, eles passaram o trecho em que Hilton abandonava a entrevista. E também mostravam essa cena antes de cada intervalo comercial, para manter os telespectadores ansiosos para assistir à entrevista toda. Todos estavam entusiasmados. Saí do estúdio me sentindo razoavelmente bem. No dia seguinte, a matéria tinha se tornado viral. Todos os programas de entretenimento exibiram a entrevista. Embora fosse ridículo em milhares de níveis, esse incidente levantou algumas dúvidas sérias sobre a minha política de compaixão. Teria eu cometido uma violação gravíssima? Afinal, ao planejar aquela pergunta, eu sabia que Paris poderia se retirar. No fundo, estava até esperando que isso acontecesse. Mas será que fui grosseiro com ela? Tentei me tranquilizar dizendo que ela era uma figura pública e que seu declínio já estava na boca do povo. Mas não consegui me convencer totalmente disso. Havia uma questão ainda maior por trás dessa história. Seria o jornalismo, ou qualquer outra profissão competitiva, incompatível com a meta? Meu trabalho exigia que eu fizesse perguntas rudes, e isso não era muito bondoso. Minha dúvida sobre essa incompatibilidade estava prestes a ganhar um destaque imenso na minha vida. Depois de insistir que o budismo não fazia as pessoas perderem a competitividade, eu iria cair na minha própria armadilha.